Jesus, aleluias. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos na Tua santa presença, adorando o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Deus Altíssimo, continua abençoando, ó Pai, a Tua santa e amada igreja, o Teu povo que se chama pelo Teu nome na face da terra. Deus Todo-Poderoso, a cada dia nos corrobora com o poder do Teu Espírito Santo, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, com a unção, com a virtude do Teu Espírito Santo, para que nós possamos desempenhar, ó Pai, as obras que Tu queres que façamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos no maravilhoso nome que é sobre todo nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, lição de número 13, dia 28 de junho de 2020, a última lição desse nosso trimestre. A lição número 13, dia 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente, é o tema da nossa lição de hoje. A batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo da nossa lição bíblica encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E este conselho é da própria palavra de Deus: tomai toda a armadura de Deus. Meus prezados irmãos, esta lição bíblica, aqui o nosso tema, batalha espiritual e as armas do crente, nós já tivemos um trimestre de uma nossa lição bíblica com esse tema de batalha espiritual. Os irmãos imaginarem como é profundo este tema. Foi um trimestre com todo este lições neste tema sobre batalha espiritual. A leitura diária, segunda-feira, nos diz: todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Terça-feira nos diz: não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Quarta-feira, o escape do crente das astutas ciladas do inimigo, ou seja, o inimigo armas ciladas, mas o Deus Altíssimo é que nos consegue o escape. Ele nos concede o escape. Quinta-feira, Efésios 6, versículo 13. Para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. Sexta-feira, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Sábado, a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus, pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre a vida de nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a nossa lição de hoje, a introdução da nossa lição, o comentarista, ele diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis confrontos
contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme nesta marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Meus prezados irmãos, nós vamos dar continuidade ao ensino da palavra de Deus no comentário de número 1. Nos diz o preparo espiritual do crente para a batalha. É o comentário número 1. O comentário 1, item 1 diz: fortalecidos no poder do Senhor. Essa expressão, queridos, fortalecei-vos no Senhor, em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder indica que não temos poder em nós mesmos para vencer. Não conseguiremos vencer com a nossa própria força, nem com nossa capacidade, nem com o nosso poderio. Não temos condição em nós mesmos. Mas indica que esse excelso poder para vencer na luta contra o mal, nas batalhas espirituais, este poder nos é conferido por Deus através da nossa comunhão com Ele em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos estar fortalecidos no Senhor, por meio da renovação da nossa mente, por meio de uma vida de santidade, através do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, dando lugar ao Espírito de Deus. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, mas somente através do revestimento do poder que vem dos altos céus, conferido por Deus a todos aqueles que amam a Deus, recebem a Jesus como Senhor e Salvador, a Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que o Pai nos concedeu como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos perdoando, nos santificando, nos firmando na rocha eterna que é Jesus, dando lugar ao Espírito Santo para que derrame sobre nós da sua graça, da unção, do poder que vem do alto, da virtude que vem dos céus, para que sejamos mais do que vencedores em Jesus que nos amou primeiro. Então, queridos, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Inclusive, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar tão somente os cultos numa determinada congregação, sem a genuína conversão ao Senhor Jesus, não garante a vitória para aquele que aceitou Jesus. Receber Jesus como Senhor Salvador é ser fiel a Ele, é guardar a sua palavra, é viver em concordância com a palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Não somente um frequentador de uma congregação, mas um salvo por Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e dando lugar para que o Espírito de Deus faça em nós morada. Habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Não obstante, queridos, tudo isso, o poder de Deus está disponível aos fiéis. O poder que foi dado à igreja está disponível a todo aquele. Pastor, apesar que tem pessoas que não obedecem, todavia tem pessoas que estão indo à igreja, mas não obedecem, não guardam a palavra, mas o poder de Deus está disponível. Basta nos achegar para Deus. O apóstolo Tiago diz: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Chegai-vos para o Senhor Deus e Ele se chegará para vós. Amém. Então esta é a atitude de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Dá lugar ao Deus Altíssimo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele ainda disse em Lucas capítulo 10, versículo 19, está aqui na palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
palavra do Senhor Jesus para nós, os seus discípulos, que queremos desempenhar a obra de Deus, devemos buscar o poder de Deus, que é conferido, que é concedido a todos aqueles que buscam. Como disse o comentarista, este poder de Deus está disponível aos fiéis. Para todo aquele que quer buscar, Deus tem o seu poder, a sua unção para derramar sobre a sua igreja, capacitando a sua igreja para que o evangelho seja pregado com autoridade e poder, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comentário 1 item 1 diz: vigilantes em toda oração e súplica. O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de uma vida de oração, uma vida permeada pela prática da oração. A oração, queridos, é um diálogo com Deus, é uma conversa que nós temos com Deus. Amém. Como também nós ouvimos a voz de Deus, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Nós conversamos com Deus, mas também ouvimos Deus falar em nossos corações. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, o jejum, a oração e a súplica pelo poder de Deus. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino, em qualquer que seja a circunstância ou oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Amém. É orando e vigiando em todo tempo. Vigiemos em oração e súplica. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O comentário 2 ainda nos diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. O comentário 2, item 1, fala as astutas ciladas do diabo. Essa expressão indica as armadilhas do inimigo, articuladas perversamente pelo reino das trevas. O inimigo, ele é caluniador, ele é acusador, ele procura disseminar, distribuir dissensões, promover dissensões no meio das famílias, dos lares e até mesmo no meio da igreja, até mesmo no meio daquele que serve a Jesus. Temos que estar orando e vigiando em todo o tempo, e a Bíblia diz, para estarmos guardados debaixo do poder de Deus, a palavra de Deus nos ensina para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, o acusador, caluniador, e que muitas vezes ele promove dissensões porque ele não quer a paz. Enquanto que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Amém. Deve estar permeando os nossos corações, as nossas conversas, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Tomando, irmão, por base a palavra de Deus, estaremos sempre orando e vigiando em todo o tempo. O inimigo, irmão, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, o inimigo prepara laços com o propósito de destruir os lares, as famílias, a igreja de Deus. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira em verdade, outra, deturpar as sagradas escrituras, outra astuta cilada, dissimular e induzir a erro, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade para que as pessoas não creiam no nome de Jesus, promover ideologias antibíblicas contrárias à palavra de Deus e assim por diante. Queridos, diante desse quadro, o texto sagrado nos ordena revestivos de toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? Jesus, para que possamos resistir contra todas as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. O conflito contra o reino das trevas. O comentário 2, item 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne, nem é contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações
indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do inimigo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado cristão é um campo espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual como também na área coletiva, e devemos estar preparados para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Para servir de embasamento ao que diz desse conflito contra o reino das trevas, essa batalha espiritual, Efésios capítulo 6, versículo número 10 até o versículo 12, nos diz, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí vem o versículo 13, trazendo o conselho para nós vencermos nessas batalhas. O apóstolo Paulo fala, versículo 13, portanto, Efésios 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para vencermos nessa batalha espiritual, portanto, devemos tomar toda a armadura de Deus. Amém, queridos? Amém. O comentário 2, item 3 diz, as agências das potestades do ar. Meus queridos, o reino das trevas é um reino organizado. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que a igreja de Deus, Deus nos capacitou com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com a unção do Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo, para com que essa armadura de Deus possamos estar capacitados, a igreja possa estar capacitada por Deus para resistir contra todo o mal e, além de tudo, marcharmos vitoriosos. Apesar das lutas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos este poder de Deus, esta capacidade, este poder sobreexcelente da grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos em Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, aqui fala o comentário 2, item 3, das agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja com principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Isso ele escreveu em Efésios 6, versículo 12, e acabei de ler com os irmãos. Esses seres são caracterizados por alguns aspectos. Eles são poderosos, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir em determinadas áreas. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do inimigo, exercem domínio em algumas áreas, atuando, enganando e até mesmo agindo de forma que as pessoas até pensam que aquilo vem de Deus, e não é de Deus. Aquilo é uma estratégia do inimigo, que o inimigo é inteligentíssimo, só que ele usa essa inteligência para o mal. Ele procura afastar as pessoas de Deus. São seres também malignos. Esses agentes, que formam as hostes espirituais da maldade, referindo-se aos anjos decaídos, empregam seu poder, como eu falei, destrutivamente, para destruir as pessoas. Em vez de empregar para o bem, eles empregam para o mal, destrutivamente para o mal.
Enquanto Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Então precisamos estar orando e vigiando em todo o tempo. Tem muitas pessoas que subestimam o poder das trevas. Não é para subestimar o poder das trevas. Na verdade, nós não temos que ficar com medo e nem temer ao poder das trevas, porque estamos guardados debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas também não podemos agir de forma inocente e despreparada. Temos que nos capacitar buscando o poder de Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles também são astutos, nos diz o comentarista da lição, são cheios de sutilezas e maquinam, trabalham para alcançar, trazendo prejuízo para a igreja, procurando a queda dos salvos, procurando a queda da igreja, procurando destruir as famílias, os lares. Devemos estar guardados debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo e buscar a sabedoria do Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, me dirige em todos os atos, em todas as minhas ações, me dirige, Espírito Santo, e me capacita com poder e autoridade de Deus para poder discernir e repreender todas as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Amém. Em nome de Jesus. Por que eu falo isso, irmãos? Tem pessoas que o inimigo fica enganando, dizendo que não existe tal coisa, tal, isso aí é invenção dos cristãos, dos evangélicos, dos que meditam na palavra de Deus. Não é invenção. Nós devemos estar preparados a cada dia, buscar o poder de Deus, tomar toda a armadura de Deus para sermos mais do que vencedores. Não devemos subestimar que o mal existe, não devemos ter medo, nem nos amedrontar de pregar a palavra com autoridade e poder, como já falei. Mas devemos nos capacitar, buscar o poder de Deus, a unção que vem do alto. Temos o nosso momento a sós com Deus. Acordarmos às madrugadas. Ah, pastor, é porque Deus ouve a oração de madrugada? Não. Deus ouve a oração em qualquer momento. Mas temos o nosso momento a sós com Deus. Mesmo que não saia nenhuma palavra, mas ali estão as nossas lágrimas diante do Senhor, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e clamando ao Senhor que sobre nós esteja a unção, o poder, a sabedoria do Espírito Santo de Deus para sermos mais do que vencedores, porque Deus enviou o Espírito Santo para nos capacitar para sermos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, então, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Amém, irmãos? Amém. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. Pois o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, Ele está acima de todo principado, está acima de todo poder, de toda potestade, acima de todo domínio, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, mas quem domina na igreja é o Senhor Jesus Cristo, nos conferindo autoridade e poder. Inclusive, Ele enviou à igreja a promessa do Espírito Santo sendo derramando unção de Deus, poder de Deus, dons do Espírito Santo, capacitando a igreja para sermos mais do que vencedores em seu próprio nome, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O comentário 3 nos diz: as armas espirituais indispensáveis ao crente. E aqui o comentário 3 e tem 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura completa de Deus. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa, meus queridos, comentário 3 e tem 1, é de uma linguagem retirada do contexto militar romano daquela época. A expressão toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, vem de um termo grego. O termo grego é panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar
o equipamento, tomar a armadura que é dada por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, contra as milícias das trevas, porque onde a luz chega, as trevas batem em retirada em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Comentário 3, item 2. As armas indispensáveis de defesa. Na armadura, nós temos algumas armas de defesa na armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: cingidos os vossos lombos com a verdade. Fala de uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Inclusive, esse cingir os lombos também era uma peça que servia não só para dar mobilidade, mas também para ajustar as outras peças da armadura presas, bem ajustadas, não é? Alguns usam a expressão cinto da verdade, presas, bem ajustada toda a armadura, para que o soldado se movesse, não é? Com facilidade e na sua empreitada não houvesse dificuldade. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo, né? E à integridade do soldado de Cristo. Essa verdade da doutrina do Senhor Jesus, cingir os vossos lombos com a verdade que é a palavra de Deus. Muitas pessoas até mesmo ficam perguntando quem é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer a Jesus é conhecer a verdade. Guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo é guardar a verdade. Nós devemos ver essa verdade que é Jesus, não se deve ser usada para fins que as pessoas até mesmo estão querendo seus próprios benefícios, no sentido de não agradar a Deus. É a verdade que agrada a Deus, é a verdade que fala da doutrina do Senhor Jesus Cristo, que exalta o Senhor Jesus, é a verdade que exalta ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, que exalta ao Filho e que exalta o Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Também, queridos, ainda na armadura de defesa, na parte da defesa, né, da armadura, armas indispensáveis da nossa armadura, na parte da defesa, tem vestida a couraça da justiça. Diz a palavra ainda no versículo 14, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. A justiça que aqui fala não é a justiça humana, mas é a justiça do Senhor Jesus Cristo. A couraça da justiça estava protegendo a integridade, os órgãos vitais do soldado, para que não fosse atingido, até mesmo num momento crucial, no momento da batalha mais difícil. Também fala calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Fala que essa parte, que era confeccionada em couro, tipo uma meia bota, e tinha solas, e essas solas dos calçados eram cravejados, diz o comentarista, cravejados para dar estabilidade ao soldado também na hora de marchar durante a batalha. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona. Então, cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, que era uma malha de aço impenetrável para proteger os órgãos vitais, mas também calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Refere-se então esse solado do calçado cravejado para dar estabilidade, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado para testemunhar de Cristo, para marchar, para avançar, para levar a Jesus a mensagem do Evangelho, né? Agora, algo que me chama a atenção, que o comentarista falou que o salto de preparação do Evangelho da Paz, a firmeza, a preparação, cravejados para marchar, para levar com prontidão, com firmeza. Mas algo que me chama a atenção é que o Evangelho é Evangelho da paz. Amém, irmão? Amém. Calçados os pés na
preparação do evangelho da paz. Amém. Apesar de estarmos numa batalha espiritual, mas o evangelho não é evangelho da guerra. Evangelho não é evangelho das, digamos assim, das lutas, das dissensões, das porfias. Não, irmãos. O evangelho é da paz. Todos nós que recebemos a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, vivemos nessa paz, essa paz de Deus que excede a todo entendimento. E muitas vezes nós vemos grupos religiosos contendendo uns contra os outros, mesmo sendo cristãos. Jesus não nos chamou para isso. É calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Amém. Quando ele vier nos buscar para habitarmos nos céus, haverá uma só congregação, a congregação dos santos salvos por Jesus nos céus. Nós temos que amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou, se quisermos morar no céu com Jesus e pregarmos o evangelho, calçarmos o calçado da preparação do evangelho da paz, pregarmos com prontidão, com firmeza, com amor, o evangelho da paz que Jesus Cristo veio trazer. Amém, meus queridos? Amém. Outra armadura de defesa, porque tudo aqui está falando de proteção, né? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Esse escudo da fé do soldado romano, ele era longo, retangular, feito de madeira e couro, né? E, sobretudo, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se esse escudo da fé à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, que fazem cair por terra as dúvidas e rebeliões disparadas pelo nosso inimigo contra a vida dos salvos, contra a igreja de Deus. Aí a palavra de Deus nos diz, no versículo de número 16, tomando sobretudo o escudo da fé, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos, as setas inflamadas, as setas incendiárias, para destruir na vida espiritual, para destruir as pessoas, para destruir os lares, as famílias, para destruir as igrejas, as congregações dos irmãos. Nós podemos apagar todos esses dardos usando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, o escudo, ele, por melhor que ele seja, se ele for colocado de lado, eu tenho o escudo da fé, mas eu não estou posicionando. O escudo era colocado à frente. O soldado usava esse escudo, né? Coloca no seu braço, no escudo, ele colocava à frente do seu corpo. Ele não colocava lá do lado, guardado. Nós temos que estar em posição de combate, usando o escudo da fé continuamente, 24 horas por dia, em nome de Jesus. O escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que fé é esta? É a fé no nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fé no nome do Pai eterno, Deus Altíssimo, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé no Espírito Santo de Deus, a fé na sã doutrina que Jesus veio trazer, que Jesus ele é a verdade, eu já falei hoje aqui, a verdade, o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus disse isso para os discípulos e para nós, a igreja, ele está nos mostrando que temos que estar com os nossos olhos fitos nele. Amém. Quem é a verdade, pastor? Jesus. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, tomando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também ainda fala do capacete da salvação, que é outra arma de defesa. Nos diz o apóstolo Paulo, Efésios 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
Então, o capacete da salvação nos diz que ele era resistente, fabricado com bronze ou ferro, para proteger, né, a cabeça do soldado, serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo Jesus, a convicção plena da nossa salvação, que ele vem nos buscar, vem nos arrebatar, vamos reinar com ele. Refere-se também ao porte do cristão. Nós temos um porte de salvo por Jesus, guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Amém. Também, queridos, ele fala do capacete da salvação, mas fala também a espada do Espírito. Esta, que ficou por último, fala que o comentarista no item 3, comentário 3, item 3, ele fala a imprescindível arma ofensiva. Imprescindível, que não pode faltar. Nós temos todas essas armas de defesa, mas a espada do Espírito, ela também é de defesa, mas é principalmente também a arma ofensiva para atacar contra o mal, para desfazer as hostes da maldade, usando a poderosa, a infalível, a inerrante palavra de Deus. Palavra de Deus que não volta vazia. Amém, irmãos? Amém. Finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a arma ofensiva. A única arma disponível, tanto para a defesa como para o ataque, é a espada do Espírito. O termo grego para ela é macaira, identificada como espada curta. Essa espada curta significa que o combate era um combate pessoal, era um enfrentamento pessoal, era um enfrentamento diário que acontece corpo a corpo. Então, queridos, nós devemos estar preparados, usando a espada do Espírito na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Devemos usar a espada do Espírito todos os dias, Amém. Vivendo pela palavra Amém. de Deus. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, identificada como a palavra de Deus, que é a inspirada palavra de Deus, penetrante, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do inimigo, quanto também para derrubar as fortalezas de Satanás. Espada do Espírito, palavra de Deus, a inspirada, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir, para redarguir, para corrigir, tudo isso em justiça, para edificar as vidas, para transformar as vidas. A espada do Espírito também é nosso alimento, alimento não só para a nossa alma, não só para fortalecer o nosso corpo, mas também para o nosso espírito. Nós precisamos a cada dia dar lugar à palavra de Deus. E como eu já disse aqui aos irmãos, Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é a verdade. Quando nós valorizamos a palavra de Deus, estamos valorizando ao próprio Senhor Jesus Cristo. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Amém, irmãos? É o verbo que se fez carne. A palavra de Deus deve ser a cada dia mais e mais reverenciada e prestigiada na casa de Deus, nas congregações, nas igrejas, nos nossos lares, na nossa família, onde nós estivermos. Devemos, irmãos, falar mais, exortar mais, transmitir mais, ensinar mais a sã doutrina da palavra de Deus, a espada do Espírito. Se nós pregarmos mais a palavra de Deus nas ruas, nas praças, ensinarmos às crianças, aos adolescentes, aos jovens, senhores e senhoras, nós estaremos transmitindo a fé através da pregação da palavra de Deus. E não sou eu que digo isso, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos usar a palavra, pregar a palavra, transmitir a palavra. Eu sempre digo aos irmãos, eu não sou muito de ficar fazendo vídeos, eu prefiro mais estar com os irmãos da congregação, mas evangelizando nas ruas, praças, com os irmãos, falando do amor de Deus, nas escolas bíblicas dominicais, estudo de doutrinas, evangelismo, pregações, e com os irmãos. Mas numa situação como essa que nós estamos passando, em que
Em muitos lugares está difícil dos irmãos chegarem às congregações nessa situação de pandemia, que vamos, em nome de Jesus, sair mais do que vencedores, com saúde, e voltar às nossas atividades normais nas congregações, em nome de Jesus. Nós temos que usar de todos os meios para falar do Senhor Jesus Cristo. Pregar a palavra de Deus. E não podemos ficar calados. Nós temos que falar de tudo que nós temos ouvido e visto, dizendo que Jesus é maravilhoso e que Ele está de braços abertos a nos esperar. Estamos encerrando esse trimestre falando sobre a igreja eleita, a nossa lição, e agradecendo a Deus porque nós somos igreja de Deus. Apesar de não sermos merecedores, mas o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus tem nos alcançado. Amém, irmãos? Amém. Conclusão da nossa lição, meus queridos. O comentarista diz, na conclusão, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pelo sobreexcelente poder de Deus, pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Os ardis de Satanás, queridos, são muitos. Não podemos subestimar. Porém, o reino das trevas não pode vencer o reino de Deus, nem o poder de Deus. Amém. O poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do Deus Altíssimo, o poder do Espírito Santo sobre a igreja nos capacita a sermos mais do que vencedores. Amém. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar. Amém. Mas para isso temos que nos revestir do poder de Deus. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor na força do seu poder. Devemos corroborar, devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, irmãos, não é algo para nós somente estudarmos, meditarmos sobre ela e deixarmos este assunto ou esta aula que foi dada, digamos assim, guardada. Não, é para nós pormos em prática tudo que nós temos aprendido do Senhor, colocarmos em prática na nossa vida e que o Espírito Santo de Deus possa nos revestir do seu poder, da unção que vem do alto, da virtude dos altos céus, nos capacitando, nos corroborando, nos fortalecendo por dentro e por fora, nos fortalecendo no corpo, na alma e no espírito, com toda a armadura de Deus, com todo o poder e sabedoria que vem do alto, para que sejamos a cada dia mais e mais vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Amém, meus queridos? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.